Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para dar continuidade à leitura do livro do Dr. Renato Bertatti, Saúde, um Novo Olhar. Eu agradeço a alguém, exatamente, obrigada Cleusa. Hoje, sob a orientação do nosso querido René Schubert. Muito obrigada, René, por estar aqui conosco, pela sua dádiva, pelo seu acompanhamento. Recordo que estes encontros são gravados e mais tarde colocados no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Durante o encontro, o René vai abrir espaço para colocar questões, para compartilhamentos. Podem fazê-lo levantando a mãozinha eletrónica aqui das reações ou então a mão física. Muito obrigada a todos e vamos então iniciar e eu passo a palavra para o René. Obrigado, Manuela. Prazer estar aqui com vocês novamente para a leitura da obra do professor Renato Bertatti, mas eu vou aproveitar a provocação deixada aí pelo colega Marcos Castro, né, sobre a cura, e vou falar para vocês uma coisa que é muito comum, né, no campo da constelação familiar, seja no workshop ou seja no atendimento individual. Muitas vezes a gente pergunta para o nosso cliente o que você espera que a constelação faça por você, né? Aonde você quer ir com a constelação? Até para entender qual que é a expectativa e também qual que é o significado para aquele cliente, por exemplo, da palavra cura. A Manuela mencionou, e eu acho importante falar isso, porque vai ficar salvo, né? A nossa colega Daniela Migliari estava fazendo uma live junto com o nosso colega Marcos Castro sobre aquela série do Netflix, Uma Nova Mulher, que inclusive fala também de processos de cura. Só que eu gostaria de fazer um recorte no primeiro episódio, quando uma mulher que está com um quadro de câncer procura o facilitador e fala para ele, olha, eu tenho câncer e tal. E a primeira coisa que o facilitador fala é, você está em acompanhamento médico. Ela fala sim, e em seguida o facilitador vira e fala, o que eu posso lhe oferecer é uma visão espiritual, um caminhar espiritual. Eu não posso curar o seu câncer, né? Então, ele alinha com ela isso, porque realmente nós trazemos, como o professor Renato Bertatti nos diz, um novo olhar, né? E por isso que a palavra cura, ela sempre precisa ser novamente debatida, né? Então é ótima essa provocação que o Marcos Castro faz, porque a palavra cura, ela tem um significado para o médico, ela tem um significado para o fisioterapeuta, ela tem um significado para o psicólogo. Então, cada área da saúde vai escutar a cura de uma forma. E o mais importante é que a gente alinhe com o nosso cliente o que ele espera desse campo, o que ele espera que vai aparecer à sua frente. Porque muitas vezes isso fará com que a gente siga para a constelação ou a gente interrompa na própria entrevista inicial com o cliente, né? Porque, de repente, ele fala, olha, eu não acredito na medicina, eu acho isso tudo uma grande baboseira, e me falaram, né? E aí, às vezes, vem até um discurso místico, e muitas vezes nós vamos pontuar, né? Vamos separar o joio do trigo, né? Daquilo que nos é possível como ajudadores, e daquilo que nos é impossível como salvadores. Porque nesse lugar de salvadores nós vamos ser colocados diversas vezes. E se ocuparmos esse lugar, muitas vezes nós vamos romper com o sistema familiar do nosso cliente. Nós vamos contra o sistema familiar do cliente. Por isso, a gente muitas vezes questiona
qual que é a busca do nosso cliente? O que ele espera desses movimentos? E, às vezes, depois da constelação, a gente complementa, a gente reforça ou a gente encaminha, né? Aí varia de facilitador para facilitador, né? Como psicólogo, às vezes eu encaminho, né? Para outros profissionais para complementar aquilo que às vezes se mostrou numa constelação familiar, né? Então, isso foi um pequeno adendo sobre a questão da palavra cura, né? E gostaria, então, de passar aí a palavra no nosso colega Eurico, que vai dar sequência na leitura. Por favor, Eurico. Obrigado, Renê. Boa noite, pessoal. Então, dando prosseguimento. A atitude propicia a cura. Imagine essas duas relações no momento em que você fica doente. Examine o seu corpo como reage. Como você se sente em cada situação. Quando ficamos doentes, a nossa reação, como já comentei, costuma ser: é preciso curar isso. Como vou eliminar isso? Se você observar seu corpo, como reage assim, irá notar tensão e ansiedade. Quando você pensa em se livrar da doença, a alma se contrai. Você pode, no entanto, reagir de outra forma. Uau, o que está acontecendo? Isso quer me mostrar algo? Sua abertura vai proporcionar leveza. Experimente, o corpo relaxa, você se acalma e a alma se expande. Onde fica o campo perfeito para a cura? Quando nos dispomos a compreender algo, o efeito é imediato. A cura se inicia com essa intenção. A atitude interna é de boas-vindas, sem querer mudar ou se livrar de nada, independentemente do tipo de doença. A atitude sistêmica de cura passa por oferecer empatia por aquilo que acontece, sem ir contra. A saúde é dinâmica. A nossa saúde é dinâmica. Um alimento que hoje faz mal, amanhã pode ser necessário para dar estabilidade ao nosso corpo. Uma pessoa excessivamente carnívora, que adota uma alimentação vegana, pode se beneficiar da mudança. No entanto, depois de alguns anos, talvez perceba que o corpo pede proteína animal novamente. Não se deve olhar para a saúde como algo estático e dizer: isso nunca mais, isso agora é para sempre. Nosso corpo é dinâmico, assim como a vida, e vai passando por mudanças que devemos ouvir e acompanhar. Quando permanecemos atentos ao corpo, podemos atendê-lo pontualmente, na circunstância que se apresenta, a cada momento, a cada situação, para resgatar o equilíbrio. O corpo é muito preciso. Em qualquer situação, o nosso corpo responde antes da mente. Portanto, quando queremos uma resposta, devemos prestar atenção ao corpo. O corpo sempre reage de imediato e com muita precisão acerca de tudo aquilo que vivemos. Logo, estar atento ao corpo e a maneira como ele reage às situações é um dos mecanismos mais eficientes que temos para interagir com o mundo em tudo que nos diz respeito. Depoimento de uma paciente com crise de hérnia de disco. Durante um seminário avançado sobre saúde, uma paciente com crise de hérnia de disco deu a seguinte declaração: 4 pessoas da minha família estão com câncer e uma delas é meu irmão. Adquiri hérnia de disco e estou passando por uma crise bem complicada. Atualmente estou fazendo tratamento. Meu irmão me ligou e disse: olha, vou viajar perto do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, e estou com muita dor, muita dor. Vem para cá, vamos juntos. Respondi: ah, então também estou com saudades, vamos juntos. Fui para o Rio Grande do Sul e, de repente, a minha dor passou completamente.
Voltei para São Paulo, continuei o tratamento, mas sem dor. Sigo com a hérnia, sei que os exames mostram, mas não tenho dor. O fisioterapeuta me pergunta, de 0 a 10, qual é a sua dor? Eu sempre respondia com 9 ou 10. Agora respondo 1 ou 0. Não sinto mais nada. Passar esses 3 dias com o meu irmão foi um tratamento. Quando o amor flui, a dor passa. O equilíbrio no uso dos remédios e recursos. Um impulso é tratar sobre as origens das doenças e outro é constatar a infinidade de recursos e suportes que podemos utilizar. Meu pensamento é que devemos usar tudo que está disponível para a vida. Se há exames cada vez mais aprimorados, se há remédios disponíveis, vacinas variadas, então por que nos colocamos contra? Se são recursos a favor de algo, apenas não se deve ter a inocência de usá-los para eliminar a doença sem aproveitar a oportunidade de se abrir ao que há por trás dela. Os remédios existem. Se a vida os disponibilizou através de cientistas, é porque são bons, é porque são necessários e ficar contra eles é ir contra algo que a vida oferece como possibilidade. Claro que há pessoas que usam remédio para tudo, assim como aquelas que negam a usar qualquer tipo de medicamento. Os dois extremos refletem inconsciência. Usar remédio para tudo significa não quero olhar para nada, e não usar remédio significa eu não preciso de nada da vida, não necessito trocar nada, eu posso tudo. Os dois extremos são situações de grande desequilíbrio. O padrão de quem não aceita vacinas ou quaisquer remédios reflete posturas radicais em relação à saúde, cuja origem revela um enredamento sistêmico. O bom senso e o equilíbrio fazem com que aproveitemos tudo o que está disponível para a vida, a favor da vida e nos orienta no caminho harmonioso de utilização desses recursos. Atitudes radicais em relação à saúde. Por trás de uma atitude radical, seja em relação à saúde, seja em relação a outro tema, existe sempre uma exclusão. Quando uma família se nega a acolher alguém, essa memória permanece no sistema e se revela em atitudes extremas, levando uma pessoa a excluir algo da vida, algo que pertence à vida, ou seja, fielmente também não aceita alimentos ou remédios. Assim tenho observado nesses anos de trabalho. Quando alguém começa a rejeitar determinadas partes da vida, súbita e frequentemente, ainda mais de forma radical, isso tende a ser um reflexo de pessoas que ela mesma rejeita internamente. Certa vez atendi uma mulher totalmente alérgica a uma infinidade de alimentos e produtos. Ela se negava a consumir alimentos que comia e lhe faziam bem. Quando fomos olhar para a situação a nível sistêmico, apareceu que ela havia realizado 15 abortos. A vida dela estava absolutamente restrita. Ela não podia comer quase nada, não podia fazer quase nada. A tudo ela era alérgica. Ela não podia se relacionar. A restrição, na verdade, estava na exclusão de todos seus filhos que precisavam ser honrados. Quando é necessário que algo exista? O nosso corpo, muitas vezes, honra algo ou alguém do nosso sistema familiar, através de uma doença, e nós deveríamos amar isso. Ao amarmos com frequência, a situação se resolve. Não precisa continuar. Outras vezes, é mandatório que permaneça, ou se alongue para mais uma geração, de forma a ser visto e honrado de modo mais profundo. Não sabemos o quanto é necessário que algo exista,
apenas observamos situações mais e menos graves. Existem dinâmicas e sofrimentos que demandam ser honrados por um período mais longo que outras situações menos graves. Determinadas questões sistêmicas se diluem em uma ou duas gerações, enquanto outras, muito graves e impactantes, têm força para percorrer dezenas de gerações. Não é possível classificar ou colocar todos os acontecimentos no mesmo nível de gravidade. Sabemos depois pelo efeito. Da mesma forma, a cura pode acontecer de forma rápida e simples, ou precisar de muito mais tempo. Às vezes, até mais de uma geração dentro daquele sistema. Os níveis... Eurico. Sim. Eu vou aproveitar esse ensejo, exatamente esse ponto aí, para falar de uma metáfora que ela aparece num filme, infelizmente agora eu não lembro o nome do filme, onde uma mãe que está doente, ela está fazendo uma concha de retalhos. E aí ela fala para a filha dela, ela fala, olha, essa concha de retalhos eu recebi da minha mãe. E a minha mãe recebeu da mãe dela. E de tempos em tempos a gente atualiza ela, né? Coloca mais estopo, troca os tecidos e vai acrescentando partes disso. E um pouco assim, o sistema familiar ele vai contribuindo com coisas, né? Às vezes com soluções, né? Que aquela geração conquistou. Mas a coisa segue para frente. Algumas permanecem, né, como peso, outras como leveza. Assim como existem gerações que surgem exatamente para sanar questões antigas da família, outras para manter, né? Então, a gente sabe, quando o Renato fala da similaridade da doença e da exclusão, a gente percebe que esse movimento não é apenas nosso em relação à doença, mas muitas vezes nosso em relação à doença e da nossa família em relação à nossa doença. E aí a gente percebe como para certas pessoas, e aqui não estou julgando, é uma dinâmica, tá? Como para certas pessoas é difícil entrar num hospital, é difícil ir visitar uma pessoa que está doente em casa, é difícil mesmo fazer um rito fúnebre, né? Como se isso talvez atraísse algo funesco, né? Como se a doença fosse infecciosa. Então eu não vou lá, porque vai que eu pego alguma coisa. Esse pensamento mágico, ele está por trás da crença, de certa forma, da exclusão. Se eu for lá e olhar para isso, vai que eu rompo com alguma regra. Então, é melhor não. Vamos manter isso encoberto, vamos manter isso reprimido. Isso, às vezes, passa por emoções de vergonha, de culpa, de medo. O mais comum é o medo. Ah, não, eu tenho medo de entrar em hospital. Eu tenho medo de ver gente doente. Eu tenho medo de ver médico, de ver enfermeira. Na hora que eu falo, por exemplo, para o Eurico, né? O Eurico me convida, de repente, para visitar a mãe dele num asilo. Ou vice-versa, eu convido o Eurico para ir visitar minha mãe no asilo. E eu viro para ele e falo, não quero ir não por sua mãe, mas porque lá tem enfermeira. Esse pessoal de branco me dá um calafrio. O que está atuando no meu corpo? Até que ponto isso é meu? Quer dizer, isso aconteceu na minha vida agora. Até que ponto isso é biográfico? Até que ponto isso vem de mais de longe e chega em mim, me impacta? E aí a minha reação é talvez repetir o padrão, excluir, ou talvez parar, tomar consciência. Aí vem um outro detalhezinho muito importante, tomar a autorização do sistema para fazer diferente.
né? Porque às vezes eu paro e olho e falo, caraca, nem pensar, eu não vou mexer com isso. E aí eu mantenho um padrão que já há muito tempo existe na família. Dentro da psicossomática, e provavelmente muitos de vocês já leram livros, né? Rüdiger Dahlke, o próprio livro da Louise Hay, né? Entre outros, falam como certas crenças mantêm padrões familiares, inclusive sintomas. E aí a gente está falando tanto de sintomas psicoafetivos, quanto somáticos, físicos. E se percebe que todos na família repetem aquele ciclo. Às vezes até falam de datas. Ah, a partir de tal data, provavelmente eu vou adoecer. E aí, muitas vezes, quando a gente faz o genograma, isso é uma coisa interessante que a doutora Úrsula Frank falava, você coloca o fato, né? Ah, então, 3 gerações, por exemplo, de mães depressivas, ou 3 gerações de figuras paternas compulsivas, né? Talvez com jogos, talvez com bebidas, talvez com prostitutas, mas sempre um comportamento de extrema dependência daquela situação. E aí a Úrsula falava, quem mais no sistema? E quem falta nessa cena aqui? E às vezes no genograma você vai indo para trás, né? Pai, avô, bisavô. Ah, antes do bisavô não tem isso. Então a gente começa a olhar nesse bisavô, né? Nessa linha do bisavô. Quem mais? E quem falta? Né? E na maioria das vezes a gente não tem essa informação. Aí entra a questão do campo morfogênico. E muitas vezes a Úrsula falava de eu poder inserir um recurso no campo sem saber o nome daquele recurso. Pode ser um tio-avô, pode ser um primo, ou como Bert Hellinger nos ensinou, pode ser um antigo companheiro de nossa bisavó ou tataravó, que foi excluída, que foi negligenciada, que foi vilipendiada, traída. Putz, mas isso virou um sintoma? A gente não sabe a situação, mas a gente manifesta um signo, a gente manifesta uma marca de que aquilo atua de maneira negativa no sistema. Quando eu falo de negativo, eu não estou falando, isso é ruim, isso é feio. Mas, para o sistema, aquilo tem resultados negativos. Resultados de retração. Ou seja, eu não vou olhar para isso. Putz, mas isso está repetindo de novo. Putz, que horrível isso, mas eu não vou olhar para isso. E, enquanto a gente não olha para isso, aquilo passa. E aí, dentro da psicologia, psiquiatria, psicanálise, a gente fala muito do bode expiatório. E o bode expiatório, aqui eu falei do Rüdiger Rogol, né, é uma figura antiga, inclusive em contos de fado, né, é aquele que toma, perdoe a palavra, o cacete. Né? É aquele que toma, inclusive o cacete que não era para ele, mas ele toma. Ele toma por ele toma por um monte de gente. E ele fica nesse lugar. Para aqueles que gostam da MPB, a Geni de Chico Buarque, né? Que entra num lugar onde todo mundo acaba com ela, mesmo quando ela salva o vilarejo inteiro. Muitos dentro do sistema familiar ocupam esse lugar. E esse é um lugar de sanação, né? Como diriam nossos colegas espanhóis, de processo de cura. Não só para o bode expiatório, mas para todos na família. O problema é que, às vezes, e aí vamos pegar o exemplo aqui, o Eurico está me maltratando, e eu entro nesse lugar de maltratado, e falo, não, isso vai fazer um bem para minha família, eu entro numa postura bem zen, né? Só que, de repente,
Meu filho está observando isso. E meu filho modela essa postura. Então, não é simplesmente a expiação em mim, mas é também as consequências que essa expiação tem nos próximos. E a gente sabe que os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, eles absorvem tudo. E por amor ao sistema, reproduzem, na melhor das intenções, né? E é preciso que um adulto chegue e fale, não, esse preço é meu. Eu estou pagando esse preço. Né? E muitas vezes essa é uma frase que a gente vê nas constelações, é uma frase que a gente vê em processos, por exemplo, psicodramáticos, né? Ou até em contos de fada, quando a maldição é retirada. E aí eu vou fazer vou puxar o filme novo da Disney, quer dizer, novo, né? Há pouco tempo, mas é uma releitura da Malévola, né? Que numa determinada momento da cena, ela retira a maldição que ela jogou. E ela não consegue, porque aquela maldição já estava dentro do corpo da amaldiçoada. Ela precisava expiar. E aí a gente tem a questão do bode expiatório, né? Ele está a serviço do campo. E, quando eu falo isso, pode ser algo pesado, como uma doença, como um quadro. E aí, se a gente pensa, por exemplo, em quadros progressivos, doenças progressivas, físicas, psiquiátricas, o quanto aquilo vai drenando o sistema. A não ser, e aí, por isso que eu estou dando essa volta toda, se a gente pensar nessa atitude que o Renato Bertatti fala de boas-vindas, né? E da última vez a gente já tinha falado isso, né? Boas-vindas? O que você está falando, cara? É que a dor não é sua, né? A picada não é na tua bunda, porque na minha está doendo. Isso aqui não é bem-vindo, não. Mas exatamente esse é o ponto. Será que eu consigo falar sim para a picada? E falar, mas o que eu posso aprender com essa picada? Como? A que serventia isso está aqui? E se a gente fala de um padrão familiar de doença, a que serventia isso tem? Que serventia isso tem no sistema? Né? Não sei quanto a vocês, mas só dando exemplo, no meu sistema, o bruxismo é lugar comum. Todos nós temos, né? Papai, mamãe, irmã, eu. Aí vocês vão falar, Renê, pô, é estatística, né? 80% da população tem bruxismo. Ok. A questão é que, às vezes, alguns escapam. Alguns membros escapam, né? Todos, às vezes, é difícil. Pressão alta. Existe uma tendência no meu sistema. Então, a gente pode esperar a bomba estourar, a pressão estourar, ou a gente pode olhar para esta dinâmica dentro do sistema. O que significa a pressão alta? O que significa o bruxismo? O que significa essa tensão aqui? Né? Deixando bem claro que esse é um dos nossos músculos mais fortes. Né? E, literalmente, quando você destrói dentes, você destrói também a tua potencialidade. Né? Os nossos dentes são essenciais para nutrição, alimentação, digestão. Né? Então, estou destruindo algo que, teoricamente, é para me levar adiante. Até onde pode ir este fenômeno? E observando meu pai e minha mãe, e também, graças a eles, eu comecei a tomar atitudes muito cedo. Curou? Não, não curou. Eu tenho consciência, está aqui. A questão é, a resposta ainda não chegou. Isso, Hellinger fala, muitas vezes é uma pergunta que você tem que lançar algumas vezes para o sistema. Qual o aprendizado que tem aqui? E aí, voltando para o Renato, será que eu dou boas-vindas para a resposta? Porque, de repente, eu faço a pergunta, qual aprendizado tem aqui? Lá, 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 não quero ouvir e tal, porque aquilo é insuportável.
deixo ficar com a dor, que a dor já é uma velha conhecida, né? E se a cura me custar mais caro? E isso é algo que às vezes acontece, né? Por isso que muitas vezes no tratamento psicoterápico, mesmo terapêutico, num determinado momento o paciente rompe, porque ele ainda precisa de mais algum tempo para se preparar para a resposta, para a expiação, para o preço que ele vai ter que pagar. Freud nomeava o benefício secundário da doença, né? E eu vou pegar um exemplo bem banal do benefício secundário. A gente tem exemplos bem trágicos, mas assim, pegar um exemplo banal, né? Acordo de manhã, estou com febre, estou me sentindo mal, e aí a minha mãe fala, hoje você não precisa ir para a escola, você está doente. Ah, putz, que saco, não vou ver meus amiguinhos e tal. Aí eu fico lá na cama, de repente a mamãe vai lá dar um beijo, você pode assistir TV, quer dizer, vamos atualizar, né? Você pode mexer no celular, joga teus joguinhos aí, fica à vontade. Eu falo, olha, até que não é tão ruim assim, né? Hoje tinha matemática, não estou lá, né? Estou aqui jogando meu jogo, estou aqui conversando com a galera, o pessoal está com inveja de mim, né? Queria estar em casa também, né? Então, esse é um exemplo do benefício secundário, quer dizer, eu tenho a doença sim, mas ela traz também agradinhos. Em certos quadros, a gente percebe que o benefício secundário da doença é tão forte que o pedido inconsciente do cliente é: eu quero ajuda, mas, por favor, não se esforça muito para me dar ela. Porque se ela vier, eu vou gentilmente recusá-la, né? Uma dinâmica inconsciente, né? Por isso que certos processos demoram muito tempo. E por isso que certas pessoas que nos procuram em constelação familiar, a gente percebe pelo nível de desespero o quanto a pessoa está disponível para o campo ou não. Por isso que o Peter sempre me falava, a pessoa está conectada com o tema, ela sente o tema dela, aí você pode constelar. Porque a constelação não é espiar o sistema, não é dar uma checada, né? Não é oráculo. Nós realmente olhamos para as coisas que incomodam, perturbam e vemos possibilidades. E essas possibilidades não afetam apenas a nós, mas a todos no sistema. Por isso que é uma responsabilidade muito grande, né? A gente não está arrumando um quarto. A gente está olhando um casarão onde moram muitas pessoas. E pessoas antigas que têm tiques, né? Não é para você entrar lá e tirar a poltrona do lugar, né? Aquela poltrona é do patriarca, você não sabe ainda, né? Então a gente entra e observa, a gente é visitante, a gente não mexe em nada. Só quando fala, oh, pode, por favor, senta, né? Pode beber uma água, pode comer, tal. Quer dizer, a gente vai no ritmo daquela família. E aí, às vezes, a gente vai identificar que existe um visitante junto com a gente que ele é mal-vindo naquela casa, ninguém fala dele, mas ele está lá. Né? Tá com os pés em cima da mesa, está falando alto. E a família o tolera, mas não olha para ele. Ele não é bem-vindo. Então, isso que o Renato Bertatti chama de uma atitude bem-vinda, é interessante a gente observar cada um aqui em sua vida, com seus problemas. Como é para você dar as boas-vindas para as dificuldades que você tem no seu casamento? Para as dores nas costas que você tem, ou de garganta? Algum sintoma frequente? E quando você dá as boas-vindas, o que vem junto? Às vezes vem refluxo, às vezes a dor aumenta, às vezes ela aponta para algum lugar. Porque eu não faço ideia que lugar é esse. Às vezes, a constelação familiar pode ajudar.
às vezes a terapia, e muitas vezes o seu médico, né? Porque, fato, se eu der uma topada na porta hoje de manhã, não adianta eu ficar procurando meu bisavô. O médico vai falar, você quebrou seu dedão porque você chutou a porta, meu amigo. Não há nada sistêmico aí, né? Ah, mas pode ter algo espiritual? Pode, né? A gente tem que tomar cuidado para também não ficar atrelando tudo a isso. Né? Existem coisas que nós fazemos aqui nessa realidade e tem outras coisas que, por lealdade, nós repetimos. Né? Então, o facilitador ele vai olhar para padrões. E quem eu honro com este padrão? A quem eu reverencio com esse padrão? A quem eu excluo com este padrão? Né? E, às vezes, numa constelação, eu evidencio isso, eu escancaro isso. Até aqui, alguém gostaria de fazer uma colocação, dúvida, feedback, causo? Só uma lembrança, né? Tem um livro muito importante que ajuda a gente a compreender muito essas dinâmicas dos nossos antepassados, né? Que é da Anne Anselan Schutzenberger, né? Ai, meus ancestrais, né? No Brasil está como meus antepassados, né? Então é muito interessante porque é uma leitura muito gostosa de ler e a gente entende como essas dinâmicas acontecem, né? Inclusive, ela trabalha também com o genograma, com todas essas dinâmicas. É muito interessante. Recomendo aí para quem tiver a oportunidade de ler. Sim, sim. Inclusive, ela traz, né, para dentro da psicologia esse termo, né, de psicogenealogia, né, e isso é também um ramo importante para nós, facilitadores, porque isso apoia o nosso trabalho. Né, é um ramo dentro da ciência, né, dentro da psicologia, que fala, não, é fato, existem fios aí que precisam ser vistos, precisam ser olhados, assim como a gente tem a epigenética, com a Anne Anselan, a gente tem a Schutzenberger, a gente tem a psicogenealogia, né? E hoje a gente tem muitos facilitadores de constelação que vão fazer esse curso exatamente para ter uma ferramenta a mais no seu trabalho. E, como o Eurico falou, vale a pena, né, realmente buscar esse referencial, assim como a análise transacional a programação neurolinguística, o psicodrama, né, são ferramentas que podem tornar nossa escuta mais atenta e mais consciente a esses fenômenos que nossos clientes trazem. Talvez até para identificar onde meu cliente está tocando o meu sistema. E, na maioria das vezes, ele está, né? Às vezes ele está tocando num ponto que para mim já está claro, e aí eu posso conduzir ele. Outras vezes ele está apontando para uma questão que está escura, e aí de duas uma, ou eu vou para a supervisão, ou eu falo para ele, vamos olhar junto para essa escuridão, né? Porque eu tenho algumas ferramentas aqui que vão nos ajudar a olhar para isso, né? E isso acontece muitas vezes porque a gente é pego, né, de surpresa durante a constelação. Né? Eu tenho um colega da psicanálise que ele brinca, né, no nosso consultório a gente não tem detector de mentais, né? A gente não sabe quem está entrando, o que está trazendo. E a gente vai trabalhar, a gente vai disponibilizar nossas ferramentas, né? E também ser sincero, se elas não servem para aquele cliente, para aquele sistema. E às vezes elas não servem. Né? E isso também é uma intervenção. Né? A gente já falou isso algumas vezes aqui no grupo. Muitas pessoas iam procurar o Bert Hellinger, sentavam do lado dele, ele olhava para a pessoa, às vezes olhava feio e falava, vai sentar. Tipo, sai daqui. E anos depois a pessoa fala, nossa, você não sabe a raiva e o ódio que eu senti, e aquilo foi passando pela minha cabeça, eu entrei em contato com isso. Então, 4, 5 anos depois, a pessoa volta para o seminário e ela fala, olha, aquela intervenção que você fez há 4, 5 anos atrás me trouxe aqui hoje, diferente. Né? Então, lógico,
né? Bert Hellinger tinha uma longa experiência, né? com grupos, com pessoas, e ele fazia intervenções tal qual um gestalt terapeuta, né? Um psicodramatista, ele fazia no ato, tocava no corpo, era um gesto, né? E aquilo impactava o cliente. Aquilo, às vezes, reverberava de forma sintomática no cliente. Então, a gente tem clientes que saem com dor de cabeça, vomitando pós-constelação. E a pergunta que a gente sempre faz é: e aí? Como é isso para você? O que isso traz para você? Quem é você quando você vomita? Quem é você quando você tem dores de cabeça? Quens são vocês quando vocês têm dores de cabeça, né? E sim, alguns de nossos colegas fazem trabalhos de follow-up, né? De acompanhamento do cliente pós-constelação. A gente sabe que existem várias posturas. A postura do Bert Hellinger era: tchau, deixa isso reverberar. E às vezes a pessoa sentava do lado dele, ele olhava assim, ele falava: eu já trabalhei com você. Né? Então era interessante, porque o Hellinger falava que a gente não tem memória, mas às vezes ele falava: eu lembro de você, você já sentou aqui. E Hellinger não era uma pessoa que fazia follow-up, né? Que ligava para o cliente aí, como foi, né? E também não era uma pessoa que estimulava isso. Mas nós temos outros ramos hoje, né? A consultoria sistêmica, nós temos o direito sistêmico e existem buscas também por respostas, por estatísticas, por comprovações. Ok, existem métodos para isso, né? A gente só não pode confundir o método científico estatístico com o fenomenológico, né? Porque uma resposta que eu dou para o Eurico hoje não é a mesma resposta que eu vou dar para ele amanhã, mesmo ele sendo a mesma pessoa, porque ele está diferente e eu mudei. Por isso que muitas pessoas falam: pô, mas esse Hellinger, ele não se decide. Às vezes no seminário ele fala uma coisa de manhã, à noite ele muda, é o oposto. Porque era naquele caso específico. E era uma intervenção com aquela pessoa. Isso causava na gente, às vezes, muitas emoções. Raiva, contrariedade. Não, peraí, esse não é o Hellinger que eu conheço. E é interessante, porque o Hellinger não se permitia ser colocado dentro de uma caixinha. Ah, agora eu entendi esse bagulho aqui. Não, não, não. Não permitia. Porque todo cliente é diferente, né? Mas a referência que o Eurico traz, da Schutzenberger, traz essa questão dos padrões. Quais são os padrões que caracterizam o meu sistema familiar? E dentro desse padrão, dentro desse transe, o que serve a minha família no sentido de saúde e o que serve a minha família no sentido de doença? E aí a gente vai ter os movimentos de aceitação e os movimentos de exclusão. Ou inspiração e expiração. Pô, mas é essencial isso, sim? É essencial. Assim como eu incluo, às vezes eu excluo. E assim caminhamos. Ah, não, mas eu vou fazer uma constelação para aceitar e incluir todo mundo do meu sistema. Será? Né? Talvez o Hellinger perguntasse: será? Como que isso toca, né? Cada um. Né? É possível incluir tudo, né? E quando nós conseguimos olhar e dar boas-vindas para a doença, muitas vezes ela se transforma, né? Então, o Hellinger tem uma frase que vai nesse sentido, que eu não sei exatamente como ele fala, mas depois de algum tempo, quando uma maldição familiar recebe um lugar e é vista, às vezes ela se torna uma bênção, né? Então, Hellinger fala com outras palavras, tá? Mas é mais ou menos essa a ideia, né? Da gente poder realmente trabalhar estas polaridades, né? Exclusão, aceitação.
doença e saúde. Todos os sistemas têm isso, assim como vida e morte. Então, Hellinger vai trabalhar isso em quase todos os livros, né? Com palavras diferentes, porque os clientes mudam. Ainda bem, ele trabalhava em cima de casos clínicos, então cada caso clínico ampliava, né? E para algumas pessoas, às vezes, restringia. Desse livro em diante eu não consigo mais ler. Ok, respira e deixa esse processo acontecer. Mais alguma questão? Cleusa, vou te fazer uma pergunta, porque você sempre traz esse referencial que é tão importante aí, das ervas, né? Do herbário. Existem pessoas que procuram você pedindo especificamente um princípio ativo, sempre o mesmo? Na realidade, as pessoas procuram o milagre. Eu falo, elas chegam e relatam um rosário de queixas, elas querem uma caixinha que resolva tudo, né? Às vezes, tipo assim, eu já procurei todos os médicos do mundo, ninguém deu jeito, então eu vim aqui na farmácia para você dar. Né? Expectativa. Então, assim, e graças à constelação, hoje, com muita segurança, eu falo para elas, infelizmente, eu não posso resolver teu problema. Sabe? Você tem que procurar ajuda em outro lugar. Porque o mais comum no brasileiro é isso, eu quero um milagre na caixinha, eu não preciso fazer nada, né? Eu não preciso ir no médico, não preciso ir no psicólogo, eu vou na farmácia e lá na farmácia eu tenho a solução. Mas você tem muita experiência, você pode resolver. Então, eles querem jogar em cima de você a responsabilidade do que é dele. Sim, sim. Muito obrigado por essa perspectiva, né? Que fato, né? Talvez não só do brasileiro, a gente vê isso em outros lugares, né? Estados Unidos, a gente vê que as pessoas só procuram as caixinhas, né? As caixinhas milagrosas. Eu acho interessante uma colega minha, que é homeopata, ela fala, né, que às vezes você vai usar a pulsatila ou a briônia como princípio ativo, uma pessoa, e às vezes você percebe que é o mesmo princípio ativo do pai e da mãe, né, quando o médico acaba atendendo mais pessoas. E depois de algum tempo, o princípio ativo muda radicalmente, assim como a dinâmica da família. Então a gente percebe que aquilo, de alguma forma, movimentou. Às vezes incluiu, outras vezes fez movimentos de limitação. E aqui eu não estou falando de exclusão, às vezes de uma limitação. O tempo todo a gente está reverberando, né? Isso acontece também, né? Inclusive, assim, alguns profissionais acabam usando sinônimos para não ficar muito... Assim, mas está todo mundo tomando o mesmo remédio? Às vezes ele dá com o nome para um, com um sinônimo para o outro. Às vezes acontece de várias pessoas na família tomar o mesmo remédio, e com quadros totalmente diferentes, né? E o remédio homeopático, ele tem essa gama, esse leque, né? Tipo assim, por exemplo, um remédio que é comum para quem é homeopata, tipo assim, nusômica. Todo mundo toma nusômica para problema digestivo. Tá? Todo mundo, assim, a grande maioria, vai atrás da nusômica para tratar um problema digestivo. Digo, quando eu comecei a estudar homeopatia, que eu fui para um homeopata, eu tinha uma rinite desde criança. Foi o único remédio que me, assim, entre aspas, me curou. Foi a nusômica. Então, você toma para dor de estômago, eu tomava para nariz entupido. Né? Então, assim, depende de uma gama de outras coisas, né? Então, não dá para você ficar tratando o sintoma. Sim. Às vezes você alivia um sofrimento naquele momento, mas a pessoa fica orientada que você só está aliviando o sofrimento, que ela tem que procurar realmente tratar o que está fazendo aquilo.
Não, preciso isso que você falou, né? Não dá para tratar apenas o sintoma, até porque o homeopata ele tem uma visão sistêmica, ele tem uma visão holística, né? Ele olha para o todo, né? E muitas vezes realmente ele vai dar uma medicação paradoxal para verificar como que aquilo vai movimentar o teu sistema, né? Como aquilo vai reverberar, né? E é interessante. É a postura de um profissional que talvez diz bem-vindo ao sintoma, à dor ou a questão crônica manifestada naquele sistema familiar. Ronaldo, por favor. Eu queria fazer um comentário, né? Eu sou terapeuta de Reiki. Às vezes a pessoa me procura e fala, o Reiki vai me curar disso? Eu falo para ele, eu não sei. Eu não sei se é isso que você precisa. O que eu posso dizer para você é que a energia é inteligente. Ela vai atender você naquilo que você efetivamente precisa ou está necessitando. Agora, se vai curar, eu não posso garantir, porque eu não sei efetivamente o que você tem, né, de problema. Você diz isso, isso, isso. Às vezes você está falando sintomas de, né, que nem aquela história do dedo. Nossa, me dói aqui, me dói ali, me dói lá, mas é o dedo que está doendo e todo lugar que ele toca dói, né? Então eu falo, não, a energia é inteligente, ela vai te atender naquilo que você está necessitando de verdade. Talvez você esteja só precisando se acalmar, ela vai te acalmar. Talvez você esteja, né? Aí a pessoa fala, tudo bem, então. Aí a pessoa recebe o reiki e depois fala, nossa, estou me sentindo tão bem, né? Porque eu falo, eu não vou dizer que vai curar você disso ou daquilo, porque, né, não tem essa pretensão, né? Aqui eu vou falar uma coisa e aí, logicamente, quem tiver uma opinião contrária, por favor, fale, né? Dentro dos estudos, né, principalmente das terapias alternativas, tal, a gente vê que muitas delas utilizam palavras, né, como a constelação familiar, né, palavras mágicas, né, tem um texto muito bonito do Hellinger que chama Palavras Mágicas, ou a energia, ou especificamente, como você, como terapeuta reikiano, a atenção, o toque, a dedicação a outro ser humano. E como aquilo, de repente, era tudo que a pessoa precisava. Ah, ela era carente, Renê. Talvez não só ela. Há quanto tempo se ansiava por esse toque, por essa palavra, por esse gesto nesse sistema? Então, quando na análise transacional a gente olha para um conto de fada e a gente percebe que toda a história tem suas consequências funescas, mas também suas consequências de abertura, de possibilidade, às vezes elas vêm através da palavra de uma bruxa ou de um mago. Uma palavra que reverbera, porque ela atinge aquela pessoa, ela é bem-vinda naquele sistema daquela forma. Ela é necessária. E aí, novamente, falando da série Uma Nova Mulher, quando o facilitador vira para ela e fala, você já agradeceu o seu câncer? E a reação dela, primeiro, é, pô, doido. Tô fazendo tratamento aqui, o cara vem aqui e me fala para agradecer o câncer. E aí, depois de um tempo, né, ela fazendo o tratamento, ela fala, hoje eu sou grata por tudo que o câncer me trouxe. Quer dizer, ela conseguiu ver uma outra dinâmica. Logicamente, cada caso é um caso. Mas a gente sabe como, às vezes, uma simples palavra reverbera forte sobre uma pessoa. Tinham pessoas que Hellinger só dava uma palavra. E tinham pessoas que o Hellinger ou a Sophie faziam um gesto físico. E aquele gesto físico tinha muito efeito sobre aquela pessoa e sobre o sistema dela, né? Nosso corpo, ele traz marcas, né? Ele é... Isso no inglês a gente chama de imprinting, e em alemão de Prägung. Seriam
Como que a gente fala em português quando você tem as marcas de Cristo? Tem um nome bem específico isso. Estigmas. Estigmas, perfeito, obrigado, Manuela. Nós carregamos estigmas psicoemocionais. Esses estigmas têm história, esses estigmas têm memória. Esses estigmas, por causa de sua dor, causam posturas. E na maioria das vezes nós evitamos falar e olhar para isso. Às vezes num procedimento, ainda mais como na constelação familiar, que de repente o Eurico me representa e o Eurico me mostra uma coisa que eu sou cego para mim mesmo. Eu sou cego, eu sou tapado, eu sou alienado para aquilo. Mas na hora que eu olho para o Eurico, eu falo, nossa, conheço isso. E aí aquilo tem uma reverberação no campo. Aquilo me toca, aquilo me mobiliza. Isso eu já falei para vocês uma vez, que foi muito interessante. Eu estava fazendo um trabalho lá na Alemanha, eu não estava constelando nada meu, eu estava fazendo uma prática sistêmica, um exercício. Recebo uma mensagem de minha mãe perguntando, você está mexendo com a constelação? Por quê, mãe? Ah, teu pai está aqui vomitando no banheiro. Porque muitas vezes, quando meu pai faz algum movimento, eu faço algum movimento, reverbera na gente, né? Dele para mim, deu para ele, né? Lógico, não sempre. Mas é interessante, porque eu estava lá, ele estava aqui, né? E o impacto foi imediato. A reverberação, o campo atua, né? Eu acho que é a Angélica Oliveira que fala isso, né? Que o campo morfogênico ele é o Wi-Fi, né? Ele está aqui, ele é invisível, né? Estou conectado com ele. E eu estou baixando informação. Eu estou fazendo download e upload. Toda vez que eu descubro uma coisa nova, de repente, conversando com o Eurico, conversando com a Manuela, eu faço um upload no meu sistema. E aí libera novos downloads, né? E aí a metáfora que eu uso com os pacientes que jogam videogame, né? Você vai para uma outra fase, agora tem um chefão novo, outras dificuldades. Você conseguiu dominar toda essa fase aqui, show! Agora vai ficar mais difícil. Mais uma fase, mais um desafio, né? Ai, Renê, quando que isso acaba? Quando você descansar. Você quer que acabe? Ou seja, somos imperfeitos exatamente porque estamos vivos. Como diz Hellinger, os mortos são perfeitos. Né? Senão, game over, né? Game over, exato. Game então, over. como o Hellinger tinha essa frase, talvez não seja tão ruim assim dessa perspectiva. Pode ficar mais um pouco? Agora pode. Dessa perspectiva, agora pode ficar mais um pouco. Vou desenvolver novas ferramentas, resiliência ou atitude. Que eu acho que esse capítulo do Renato, a gente pode falar muito dessa atitude, né? Do bem-vindo a esse sintoma, a esse quadro, a esse padrão. Você marca a página aí para a gente, Eurico? Sim, sim. Mas olha, eu só queria fazer um comentário, né? Eu ouvindo a Cleusa falar aí da busca por essas pessoas, eu estava lembrando aqui de uma dinâmica que acontece muito comumente dentro do judiciário, né? A gente terceiriza a solução. Às vezes, a solução está aqui, olha, nas nossas mãos, mas a gente não quer assumir a responsabilidade. Às vezes olhar para aquilo que o sintoma está querendo dizer para a gente, qual é a mensagem que está ali subjacente, né, a esse sintoma, e a gente terceiriza aí para um medicamento, a gente terceiriza para um juiz para dar a decisão de algo que a gente não consegue se apropriar da decisão, ser protagonista da própria vida, tomar a decisão, se posicionar, se
responsabilizar por aquilo, olhar para aquilo de uma maneira mais profunda. Então, veio muito ouvindo a Cleusa falar aí, falar, olha, isso é terceirizar a solução para algum medicamento, para algum composto, ou então para alguma pessoa. Então, vem muito, muito para isso. A gente tem que tomar para nós mesmos, né, esses sintomas, né, que os sintomas vêm lá do grego, da palavra grega, né, sintos, né, que traduzindo para a língua portuguesa, são indícios, né, então é indício de que eu devo olhar para alguma coisa. E aí quem tem que olhar para isso, talvez seja eu que tenho que olhar, não terceirizar para um outro mecanismo, uma outra forma. Isso não exclui, logicamente, a medicina, os propósitos. Talvez eu tenha que lançar a mão de algum medicamento, alguma coisa, para me ajudar nesse processo, mas não me exime da minha responsabilização, de me responsabilizar por aquilo que está querendo se mostrar para mim. Então, acho que é interessante a gente olhar que isso acontece muito, né? De terceirizar a solução. Sim, sim. Não, Só para complementar, não sei se a conotação, né? Porque às vezes eu falo, eu não sou contra nenhum dos métodos terapêuticos, eu acho que todos são válidos, né? Mas a atitude, aquela coisa de achar que a cura está lá, então eu não preciso fazer nada. O médico tem que me curar, né? Você tem que resolver para mim. Essa terceirização, como você diz, Eurico, que é estimulado pela mídia, pelos sistemas todos, né? Então, assim, programas que a própria farmácia vai controlar se o teu remédio de uso contínuo está acabando, que você precisa de refazer a receita. Então, assim, é terceirizar, deixar a tua vida na mão do outro e não assumir a sua responsabilidade pela tua vida. É isso que, para mim, assim, fica muito claro, eu fico olhando, gente, onde nós vamos parar? Deixando, né? Que nesses dias um cliente me cobrando essa postura, eu falei, se eu faço isso, eu não estou te ajudando, né? Se eu que vou anotar tudo que você tem que usar, e você não precisa guardar você não sabe o nome do seu remédio, eu não vou estar te ajudando, né? Eu vou estar te tratando como criança. E a cobrança e o que tem de marketing é isso, né? O outro vai se responsabilizar pelo que é meu. Qual é o seu papel nisso tudo, né? Qual é o seu lugar, não é? Qual é o lugar da pessoa, né? Ela tomar para si as atitudes, ou então, mesmo que seja a hora dela tomar um remédio, um medicamento, mas é alguma coisa que ela tem que se responsabilizar de fazer por ela mesma, para ela, né? Senão a gente está olhando, às vezes, para aquela pessoa que busca ajuda como uma criança, que ela é incapaz de cuidar de si mesma, né? De tomar alguns posicionamentos que ela precisa fazer na vida dela, né? Genial, Cleusa, genial. E às vezes eu fico preso nessa relação idealizada, né? Com esse grande outro que vai solucionar tudo, né? Seja o juiz, seja o médico, seja meu pai, seja o presidente da nação, alguém vai ter que dar um jeito, né? E aí eu falo para o Eurico, pô, mas todas as pessoas me frustram, né? Ninguém faz direito isso, né? E isso também adoece, né? E se de repente tivesse um remédio que curasse, né? De repente eu vou lá na Cleusa, ela vai me dar uma caixinha que me cura. Qual é a postura disso em relação ao que eu recebi de meus pais? Eu estou curando ou eu estou calando meus pais em mim, meus ancestrais em mim, meu sistema em mim, né? Então, também toma muito cuidado com a questão da anestesia do remédio versus o potencial de cura, né? O potencial ativo de cura daquela medicação, de provocação, né? Isso, Renato também fala aquilo, né? Aqui também, né? Nunca, sempre, ou. Realmente, esses extremos são muito perigosos,
né? E vira e mexe, nós, seres humanos, caímos neles, né? Seja por afetos, seja por relacionamentos, ideias, etc. Obrigado, gente. Eu vou deixar por aqui. Alguém gostaria de ainda abrir o microfone e fazer uma colocação? Fique à vontade. Senão eu passo para a nossa colega Manuela, que tá tardar aí em Portugal, né? Que horas são aí, Manuela? Aqui é 1h42. Então, vamos né, desejar aí um merecido descanso à Manuela. E lembrando que, logicamente, se alguma pergunta difícil surgir, o Marcos vai estar com vocês semana que vem, está tudo certo. Contigo, Manuela, por favor. Obrigada, René. Obrigada por esta condução, por nos orientar nesta leitura. É sempre um privilégio poder ouvir as suas explicações e ampliar a nossa consciência. Obrigada, Eurico, também pela leitura e obrigada à presença de todos. Muito obrigada, uma boa semana e até à próxima terça-feira. Obrigada e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Beijinho. Tchau, pessoal. Boa semana, pessoal. Beijo no Boa coração. semana a todos. Obrigada. Boa noite, tchau.